Reféns israelenses e palestinos são libertados em primeira fase de acordo de cessar-fogo. E você vai ver ainda. Em discurso no parlamento israelense, Donald Trump é ovacionado durante fala e celebra acordo de paz em Gaza. E ainda, crianças que vencem. Encontro marca final de semana dos pequenos com ensinamento e alegria. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia. Agora 11h30 pelo horário de Brasília. Um ótimo começo de semana para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit, primeira edição. Vamos agora aos destaques deste dia 13 de outubro. E em um dia de emoção e simbolismo em Israel, os últimos 20 reféns vivos libertados pelo Hamas chegaram ao país nesta segunda-feira, após mais de 2 anos de cativeiro em Gaza. Em meio à trégua, Israel devolveu dezenas de palestinos que estavam reféns, também estavam presos. A libertação marca uma etapa decisiva do cessar-fogo entre Israel e o grupo islamista e ocorre horas antes da cúpula internacional no Egito, que discutirá os próximos passos do acordo de paz. O Ministério das Relações Exteriores publicou no X a mensagem Bem-vindos em Casa, para celebrar o retorno a Israel dos cidadãos após 738 dias de cativeiro. Fase crucial dentro do acordo de cessar-fogo fechado entre Israel e o Hamas, a libertação dos reféns começou às 10 horas locais, 4 da manhã em Brasília, com um primeiro grupo de 7 reféns entregue à Cruz Vermelha, seguido por um segundo grupo com os 13 restantes. Os 20 libertados foram sequestrados por milicianos islamistas no ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que desencadeou a guerra em Gaza. Após o anúncio da libertação, milhares de pessoas reunidas em Tel Aviv, na rebatizada Praça dos Reféns, explodiram em gritos, abraços e lágrimas de emoção. Graças à nossa principal luta, graças ao povo que foi às ruas e praças, demos uma contribuição enorme para a libertação dos reféns. E é claro, para aquele que está puxando as cordas, Trump. Hoje é um dia especial, um sentimento que não consigo expressar. Muito, muito, muito feliz. A libertação ocorreu poucas horas antes da cúpula sobre Gaza, que acontecerá na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh, com a presença do presidente americano Donald Trump, que primeiro visita Israel, e outros líderes mundiais. A primeira fase do acordo de trégua entre Israel e Hamas, que entrou em vigor na sexta-feira, contempla a troca dos últimos reféns israelenses em Gaza, 20 vivos e 28 mortos, por quase 2.000 palestinos detidos em prisões israelenses. Vários ônibus transportando prisioneiros libertados por Israel chegaram à cidade de Ramallah, na Cisjordânia ocupada, nesta segunda-feira. Mais cedo, os últimos 20 israelenses vivos que permaneciam sequestrados na faixa de Gaza também foram libertados, permitindo que Israel procedesse com sua parte no acordo. Uma multidão estava reunida nas ruas de Ramallah para receber os prisioneiros, muitos entoando Allahu Akbar, Deus é maior em português. E ao longo desta edição, a gente vai trazer ainda mais atualizações sobre esse dia histórico para Israel e também para os palestinos. E olha, mudando de assunto agora, trazendo um destaque nacional, o governo federal estima que o projeto de acabar com a obrigatoriedade das escolas, das autoescolas, aliás, possa baratear em até 80% o processo de habilitação de condutores no país. A medida pretende beneficiar milhares de brasileiros que precisam trabalhar até 8 meses para custear o documento sem comprometer o orçamento familiar. O governo federal avalia que o fim da obrigatoriedade das autoescolas pode reduzir em até 80% o custo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. A estimativa é da Secretaria Nacional de Trânsito, que aponta que o processo de habilitação no Brasil é atualmente um dos mais caros da América Latina. Segundo o órgão, considerando o valor médio da CNH e a renda per capita nacional, um brasileiro precisa trabalhar até 8 meses para custear
enviar o documento sem comprometer o orçamento familiar. Os cálculos seguem o critério usado pela Federação Brasileira de Bancos, que considera saudável o comprometimento de até 30% da renda mensal com um objetivo específico, como tirar a habilitação. Acima desse limite, o cidadão entra em risco de endividamento. Hoje, o processo para obter a CNH pode ultrapassar R$ 4.400 e levar mais de um ano. O levantamento do Senatran mostra ainda que o custo varia de estado para estado. O Rio Grande do Sul tem o maior valor médio da carteira AB para motos e carros, enquanto Alagoas tem o menor. No Acre, onde o valor médio é de R$ 3.300, o trabalhador precisa de até 8 meses para quitar o valor dentro do limite considerado saudável. Para o governo, a burocracia e os altos custos têm contribuído para um cenário preocupante. Cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação. Diante disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o Ministério dos Transportes a avançar com um projeto que flexibiliza a obrigatoriedade das autoescolas. A proposta está em consulta pública até o dia 2 de novembro e prevê que as aulas práticas deixem de ser obrigatórias. O aprendizado poderá ser feito com instrutores autônomos em circuitos privados e as provas teóricas e práticas continuariam sendo realizadas pelos Detrans estaduais. Se o projeto for aprovado, ele valerá inicialmente para as categorias A e B, que correspondem a motocicletas e veículos de passeio. O governo estuda ainda a possibilidade de expandir a mudança para outras categorias, caso os resultados sejam positivos. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirma que o objetivo é democratizar o acesso à habilitação e tornar o processo menos burocrático, sem abrir mão da segurança nas vias. Entidades do setor, no entanto, criticam a medida. A Federação Nacional das Autoescolas alega que o projeto ameaça a sobrevivência de cerca de 15 mil centros de formação de condutores e pode causar a demissão de mais de 170 mil profissionais. Representantes afirmam que o setor foi surpreendido pela proposta e alertam para possíveis prejuízos na qualidade da formação de novos motoristas. O debate segue aberto, dividindo opiniões entre quem defende a modernização do processo e quem teme impactos negativos no trânsito e no mercado de trabalho. Nesta semana, o governo federal vai liberar um lote extra do abono salarial PIS/PASEP. Mais de 1.640.000 trabalhadores devem ser beneficiados. Os trabalhadores vão poder receber um valor a mais do abono salarial PIS/PASEP a partir desta quarta-feira. No total, devem ser liberados R$1,5 bilhão de reais. Os valores ficam disponíveis para saque até 29 de dezembro. O pagamento extra do PIS/PASEP vai beneficiar 1.640.000 trabalhadores com dados enviados em atraso pelos empregadores. O abono salarial é um benefício no valor de até um salário mínimo concedido anualmente a trabalhadores da iniciativa privada e a servidores públicos que atendem aos requisitos do programa. Essa liberação é independente do calendário regular de pagamentos. O lote extra foi possível graças à resolução que concedeu prazo adicional para o envio de informações ao sistema do governo. No geral, tem direito ao abono as pessoas que trabalharam durante pelo menos 30 dias no ano base e receberam até 2 salários mínimos por mês. Para serem incluídos no lote extra, os empregadores precisaram corrigir e reenviar os dados ao E-Social até junho, dentro do prazo extraordinário. O banco de recebimento, a data e os valores, inclusive de anos anteriores, estarão disponíveis para consulta no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. A partir de hoje, os débitos automáticos feitos entre bancos para empresas terão que obrigatoriamente ser realizados através do Pix automático. Segundo o Banco Central, a mudança traz maior segurança, reduz risco de cobranças indevidas e aumenta a competição no setor.
O Pix automático é considerado uma opção ao débito automático tradicional. A modalidade deve ser usada para pagamento de contas recorrentes, como água, luz, mensalidades escolares, assinaturas e taxas de condomínio. Por meio dessa ferramenta, o usuário pode usar o aplicativo do banco para autorizar a cobrança apenas uma vez e, assim, pagar as contas automaticamente de forma semanal, mensal, trimestral ou até mesmo anual, conforme definição do cliente. Caso seja necessário, é possível cancelar o serviço no dia anterior ao vencimento. É importante destacar que o Pix automático não depende do uso de chaves Pix. O processo pode ser feito utilizando apenas os dados bancários tradicionais do recebedor, como a agência e conta. O recurso foi lançado oficialmente pelo Banco Central no mês de junho e agora passa a ser obrigatório em débitos entre bancos. A transação deve ser iniciada pela empresa responsável pela cobrança, já que solicita a autorização do cliente para que possam ser descontados os pagamentos. A partir disso, é que o usuário vai receber o pedido no aplicativo do banco e pode aceitar ou recusar. A solicitação da empresa também pode ser feita por meio de um QR Code no aplicativo ou site dela, levando o usuário para a liberação no app da instituição financeira. Caso aceite, ele ainda pode fazer algumas configurações, como definir o valor máximo de cada pagamento e também estabelecer se a cobrança pode utilizar o limite do cheque especial, diferente do débito automático. Diferente do débito automático, que permite pagamentos apenas em dias úteis e com horários determinados individualmente por cada banco, o Pix automático também pode autorizar pagamentos 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. E veja a seguir, Crianças que Vencem Encontro marcou o final de semana dos pequenos com ensinamento e muita alegria. Mas antes do intervalo, vamos ver o tempo agora na cidade de Paulo Afonso, na Bahia. 33 graus neste momento. Redação Hit volta já. O Redação Hit está de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 45 minutos. E a gente volta a falar sobre o cessar-fogo em vigor, porque centenas de milhares de palestinos começaram a retornar para o que restou de suas casas na faixa de Gaza, agora transformadas em ruínas. Enquanto a ajuda humanitária tenta chegar, o cenário é de escassez, desespero e incerteza sobre o futuro em um território ainda ocupado por tropas israelenses. A entrada em vigor de um cessar-fogo na sexta-feira iniciou um processo de retorno para casa de centenas de milhares de palestinos na faixa de Gaza. Somente para a cidade de Gaza até sábado, mais de 500 mil de palestinos já haviam se dirigido. Mas ao chegar ao que antes era um lar, o cenário encontrado é de escombros e destruição. Quando ouvimos que havia uma trégua, mal podíamos esperar para ver nossa casa. A encontramos reduzida a escombros, não há vida alguma. Quando vi a casa, desabei e comecei a chorar. Não sabia o que dizer. A situação é extremamente difícil, além das palavras. Até os animais não suportariam tais condições. Não há água, comida, bebida, empregos, até mesmo a tenda que temos está danificada. Os esforços agora são voltados para remover os escombros e recomeçar. Neste terceiro dia de cessar-fogo, alguns caminhões com ajuda humanitária cruzaram para Gaza, a partir de diferentes passagens, como Rafah e Kerem Shalom.
O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários afirmou que Israel deu sinal verde para a distribuição de 170 mil toneladas de suprimentos. A chegada de provisões no território palestino gerou cenas de saque em Khan Yunis, com pessoas famintas buscando garantir um pouco de comida. Na mesma cidade também foram registrados disparos de armas de fogo e homens armados sobre caminhões que transportavam insumos. A entrada de alimentos na faixa de Gaza também provocou uma queda imediata nos preços. Os preços dos produtos caíram de 70% a 80%. Todos voltaram a Gaza. As pessoas retornaram para suas casas do sul. Temos tudo aqui. Só queremos que a guerra acabe. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi recebido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e pelo presidente Isaac Herzog, assim como por membros da delegação americana que já estavam em Israel, liderados por seu genro Jared Kushner e sua filha Ivanka Trump. O republicano iniciou seu discurso falando sobre a volta dos reféns para casa e afirmou que esse é um dia histórico, o fim de uma era de mortes e terror. Em um ato isolado, 2 parlamentares levantaram placas e vaiaram Donald Trump. O parlamentar árabe Ayman Odeh, líder do partido Hadash, e Ofer Kassif, o único parlamentar judeu do Partido Árabe, foram retirados por seguranças do plenário. As placas pediam que Trump reconheça a Palestina, mas esse tipo de manifestação é contra as regras do parlamento. Apesar da breve interrupção, o presidente americano expressou gratidão por todas as nações do mundo árabe e muçulmano que se uniram para pressionar o acordo de cessar-fogo. O republicano afirmou ainda que os Estados Unidos são os maiores aliados de Israel e que se as Forças Armadas dos Estados Unidos não tivessem realizado ataques contra o Irã para destruir as 3 principais instalações nucleares do país em junho deste ano, o acordo para a paz em Gaza não teria sido possível, uma vez que isso facilitou a pressão de estados árabes sobre o Hamas. Em sua fala, Trump disse que Israel já havia conquistado tudo o que podia pela força das armas, o que esse é um momento de traduzir as vitórias feitas no campo de batalha em paz e prosperidade na região. Trump também falou sobre o futuro na faixa de Gaza no pós-guerra e alegou que quer ser um parceiro para a reconstrução do território palestino. Segundo o presidente americano, como a gente viu nas imagens, a equipe de governança de Gaza, formada por ele e que terá sua supervisão, é composta por pessoas ricas e poderosas que querem e vão fazer o bem. Antes dele, o premier israelense Benjamin Netanyahu também discursou e disse estar comprometido com a paz. Em seguida, Trump viajou para o Egito. A cidade de Sharm el-Sheikh vai receber uma cúpula de paz sobre Gaza, liderada pelo presidente local Abdel Fattah al-Sisi e pelo colega americano. Segundo uma fonte diplomática, Estados Unidos, Egito, Catar e provavelmente a Turquia são os países mediadores, vão assinar um documento como garantia do acordo que, de acordo com a chancelaria do Cairo, põe fim à guerra na faixa de Gaza. E olha, durante o Fórum Mundial da Alimentação, promovido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o presidente Lula ressaltou a importância de medidas contra a fome no mundo. Ele citou a saída do Brasil e do mapa da fome e afirmou que programas de ajuste fiscal não podem justificar a redução do investimento em desenvolvimento social. O Fórum Mundial da Alimentação também comemora os 80 anos de criação da FAO e acontece em um momento simbólico para o Brasil, marcado pelo anúncio da saída do país do mapa da fome, de acordo com o relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo, divulgado em julho. Em seu discurso no Fórum Mundial da Alimentação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o presidente Lula elogiou o trabalho da FAO na luta pela erradicação da fome e das desigualdades no planeta. Em apoio a políticas públicas, Lula afirmou que a parceria com o Brasil foi fundamental para o país sair do mapa da fome.
Não se trata de assistencialismo. É preciso colocar os pobres no orçamento e transformar esse objetivo em política de Estado, para evitar que avanços fiquem à mercê de crises ou marés políticas. Mesmo líderes de países com orçamento pequenos podem e precisam fazer essa escolha. Desde 2023, temos trabalhado incansavelmente para reconstruir políticas sociais. As sementes que plantamos frutificaram. Neste ano, a FAO anunciou que outra vez o Brasil saiu do mapa da fome. 30 milhões de pessoas começaram a almoçar, jantar e tomar café. Estamos interrompendo o ciclo de exclusão. Um país soberano é um país capaz de alimentar o seu povo. A fome é inimiga da democracia e do pleno exercício da cidadania. É possível superá-la por meio de ação governamental. Neste fim de semana, aconteceu o culto do Ministério Crianças que Vencem, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. Um momento em que muitos pequenos aprenderam que eles são a luz de Jesus por onde forem. Se tem criança, tem festa e alegria. No sorriso de cada uma delas, é possível ver que existe um grande prazer em estar na casa de Deus. Para a pequena Heloísa, estar na igreja é um dos momentos que ela mais gosta, lugar onde ela aprende bastante. Quando a gente busca Deus, eu acho que a nossa vida renova, sabe? Então eu acho muito legal buscar Deus e por isso que eu gosto muito de vir para a igreja. E eu aprendo várias coisas que você não vai aprender em outros lugares. Nesse mês das crianças, a Igreja Internacional da Graça de Deus prepara um evento todo especial para a criançada. É o Crianças que Vencem Tempo de Brilhar. Um momento onde elas aprendem da palavra de Deus, cantam louvores, mas também se divertem. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Nós estamos vivendo no ano do Acende uma Luz e a gente entende que as crianças fazem parte de todo o propósito que Deus deu ao nosso ministério. E nesse tempo, aquele que recebe de Deus o ano do Acende uma Luz recebeu também a capacidade de brilhar. E o que é brilhar? Brilhar é ser parecido com Jesus na maneira de falar, na maneira de caminhar, na maneira de pensar. E é isso que nós temos ensinado os pequeninos. Para Sheila, que contou com orgulho que cria seus filhos na casa de Deus, o segredo é não desanimar. E mesmo com dificuldades, ensinar o evangelho às crianças é certeza de que eles darão bons frutos. E muitos se convertem através das crianças, então o trabalho é bem difícil, né? E quem tem seu filho, não deixe de levar para a igreja, mesmo que ele não queira, incentive. Ah, mãe, tô cansado, tô com sono, vai desse jeito, vai com sono, cansado, mas leva para a igreja. Assim foi o culto das Crianças que Vencem, um lugar onde ensina os pequenos sobre o amor, fé e milagres, mas sem perder jamais a alegria de ser criança. Que bonito! E esta edição termina aqui, mas antes a gente vai ver como que está o céu na cidade de São Paulo. Termômetros marcando 21 graus neste momento, mas a sensação térmica é de 24 graus. Tá um pouquinho abafado, viu? Mas a gente encerra também com imagens do Crianças que Vencem, esse evento maravilhoso que marcou a vida dessas inúmeras crianças que estavam presentes e, é claro, das mães e dos pais também que levaram os pequeninos. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente semana para você. A gente se encontra novamente amanhã às 11h30 em ponto. Até mais!